Olá, estamos no ar com mais um Justiça Gaúcha. Veja o que a gente vai te mostrar na edição dessa semana. Vítimas de violência doméstica podem registrar denúncia pela internet. Juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson é o novo integrante da Corregedoria. Na Semana da Consciência Negra, juízes falam sobre preconceito. Veja estes e outros destaques nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. O juiz de direito, Luiz Antônio de Abreu Johnson, tomou posse no último dia 13 como juiz corregedor, em cerimônia realizada no Palácio da Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça, durante o evento, ressaltou a importância do trabalho realizado pela Corregedoria. Ele destacou as características do empossado, que sempre atuou de maneira intensa na jurisdição por várias comarcas e demonstrou a sua dedicação às causas sociais. Trabalho significativo de um magistrado, que se dedicou intensamente à função jurisdicional, mas muito a causas sociais. E isso o fez reconhecido por todas as comarcas onde passou. E para mim, devo dizer que esse fato, esse cenário todo, visto na sua cronologia inicial até agora, para mim, não se constitui surpresa. Após saudar os presentes e apresentar o currículo do empossado, a Corregedora-Geral da Justiça ressaltou as qualidades do novo juiz corregedor. É um colega que reúne várias qualidades que acho muito importantes para um juiz: esse envolvimento com a comunidade, esse 10 anos que ele estava em Lajeado, e a principal característica dele foi ter mudado a cidade, porque ele conseguiu mobilizar uma comunidade para construir um presídio. Isso é muito difícil, né? Não é nada assim simpático para construir presídios, ninguém aceita. Conseguiu formar uma rede para a implantação da justiça restaurativa, né? Um projeto Lajeado pela Paz. Então, ele é um colega agregador, um colega que tem facilidade de comunicação, tanto com os meios, a mídia, a imprensa, e um colega que reúne, então, vários requisitos que vai somar aqui na Corregedoria. O juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson ingressou na magistratura em 2005. Ele já atuou nas comarcas de Encruzilhada do Sul, Rio Pardo, Santa Vitória do Palmar e São Luís Gonzaga. Mas o maior período de atuação foi em Lajeado, onde passou os últimos 10 anos na Vara de Família e Sucessões, Juizado da Infância e Juventude, Sejusc e na direção do Foro da Comarca. Ele integra os Conselhos de Política Salarial e é gestor do NUPEMEC. Em seu pronunciamento de posse, o magistrado agradeceu o convite feito pela Corregedoria para assumir a nova função. É uma honra muito grande, um orgulho, principalmente porque a Corregedoria, né, é um dos principais órgãos da administração do Tribunal de Justiça, a par das funções legais do juiz corregedor. Hoje a Corregedoria é responsável por grandes projetos, ações e iniciativas do Tribunal de Justiça. Ele falou sobre a importância do trabalho realizado pela Corregedoria-Geral da Justiça e sobre a expectativa de sua atuação no novo cargo. É muito importante a Corregedoria ter o olhar para os novos talentos que vão surgindo na magistratura, as novas iniciativas que vão sendo criadas, que vão sendo elaboradas nas comarcas pelos colegas, e trazer para o âmbito institucional e difundir as boas práticas. Hoje é muito importante nós termos essa visão institucional, né? E é isto que é com esse espírito que eu chego na Corregedoria, né, para me somar aos demais grandes e valorosos colegas que já trabalham aqui. Será uma enorme satisfação, né? Agora saio da jurisdição,
deixo de julgar processos, coletar prova, ouvir testemunhas, para vir exercer por um período, né, a gestão administrativa. O presidente Voltaire finalizou a cerimônia de posse, ressaltando o papel do magistrado na sociedade. O juiz tem que ser, acima de tudo, também uma liderança de credibilidade onde atua, de respeitabilidade. E só assim, com essas forças todas, somadas na sua plenitude, é que nós vamos cada vez mais lançar a semente permanente de uma credibilidade superior, que todos nós do Poder Judiciário devemos incentivar. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, recebeu o relatório da Comissão de Atualização e Aperfeiçoamento do Assento Regimental da Promoção de Magistrados na última quinta-feira. Esse é um momento extremamente importante para nós, porque nós estamos resgatando um compromisso. Aquilo que prometemos está acontecendo na prática, que depois de um trabalho exaustivo de uma comissão presidida pelo desembargador Marcelo Bandeira Pereira, ele entrega hoje um documento que é muito importante para o aperfeiçoamento do assento regimental das promoções. É importante porque ele parte de alguns parâmetros significativos que eventualmente poderiam não estar sendo observados anteriormente, para procurar, dentro do possível, com a maior precisão, dentro de um princípio de razoabilidade, para que as promoções possam ser feitas da forma mais justa possível. O documento foi entregue em mãos ao presidente Voltaire pelo desembargador Marcelo Bandeira Pereira, presidente da comissão. O magistrado falou sobre alguns dos principais aspectos destacados no relatório. A maioria desses pontos tem a ver com a ideia de transplantar para o texto do assento regimental práticas que vêm sendo adotadas já ao longo do tempo pela Comissão de Promoções, a partir da interpretação e de solução de problemas que não se encaixam perfeitamente no texto atual. Então a ideia é colocar isso dentro do regramento. Então também se deu destaque aos métodos autocompositivos, ao incremento desses métodos, segundo a orientação do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o presidente da comissão, uma novidade é a proposta da criação do Índice de Redução Processual. É um índice apurado a partir do contraste do número de processos que ingressam numa unidade judiciária com o número de processos que são extintos durante o mesmo período. De modo que aquele que consiga, o magistrado concorrendo à promoção, que consiga dar vazão ao número de processos correspondente ao número de ingressos, ele é alguém que está em dia e que, portanto, neste quesito específico que nós estamos criando, ele teria a nota máxima. Os desembargadores explicam que, após concluído e entregue, o relatório será apreciado pelo órgão especial. Esse é o próximo passo para a efetivação do plano que trata da promoção dos magistrados. A sensação minha é de alguém que sabe que está entregando um trabalho que está em andamento, um trabalho concluído pela comissão, mas cujo resultado só vai aparecer na medida em que venha a ser aprovado também pelo órgão especial. Então, cumprimos essa etapa inicial. Acho que cumprimos bem, graças ao esforço de todos da comissão, da nossa secretária. Agora, o trabalho, na verdade, os efeitos práticos somente surgirão a partir do momento em que essa nossa proposta se converta em efetiva alteração do assento regimental. Ele vai ser distribuído a um dos integrantes do órgão especial, na condição de relator, e vai então elaborar o seu voto e submeter a apreciação dos 25 desembargadores. Em sua fala, o presidente Voltaire destacou ainda as dificuldades da atual administração em função do Plano Mansueto, que impede o aumento de gastos públicos. Ele também explicou que algumas propostas, principalmente no âmbito parlamentar, estão tentando limitar a autonomia do Poder Judiciário. Um poder que não seja independente como o Poder Judiciário fica fragilizado.
e a sociedade acaba sendo comprometida quando ela se dirige a um poder fraco, o poder judiciário, como também os demais poderes, o legislativo, o executivo e as instituições autônomas, né, como é o caso do Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, Defensoria, elas têm que ter a devida preservação. E o Poder Judiciário é o último sustentáculo, né, em termos de pretensões. Quando falha qualquer pretensão, qualquer postulação, qualquer exercício do direito que não seja atendido pelos demais, o Poder Judiciário está ali como uma última cidadela capaz de colocar harmonia e as coisas no seu devido lugar. Por meio do ato número 97/2020, a Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, regulamentou o plantão durante o período de recesso do final de ano. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. Oi, Vera, é isso mesmo. De 20 de dezembro a 6 de janeiro, os foros e unidades judiciais irão atender em regime de plantão, das 9 da manhã às 6 da tarde. Os serviços internos essenciais e as medidas urgentes serão atendidos preferencialmente por meio remoto. As medidas de urgências relativas aos processos físicos novos ou em andamento deverão ser encaminhadas via plantão web. E nas comarcas do interior, o magistrado diretor do foro deverá editar portaria regulando o atendimento durante a suspensão das atividades. O ato, com os detalhes sobre o recesso de final de ano do Judiciário Gaúcho, pode ser acessado na íntegra no QR Code que aparece aqui na tela ou no site do TJRS. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, recebeu a visita do presidente do Tribunal de Justiça Militar, Coronel Fábio Duarte Fernandes. Na ocasião, o Coronel Fábio elogiou a atual administração do Tribunal de Justiça pelo empenho na elaboração do anteprojeto do plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário. O presidente Voltaire agradeceu a visita e espera que a tramitação seja a mais rápida possível. Também participou da audiência ocorrida o presidente da Comissão do Plano de Carreira, desembargador Eduardo Uhlen. A Corregedoria-Geral da Justiça revogou o ato número 95/2020, restabelecendo a fluência dos prazos nos processos físicos, bem como os procedimentos relativos ao retorno gradual às atividades presenciais em comarcas do interior. A medida abrange Constantina, Espumoso, Iraí, Marcelino Ramos, Não Itoque, Nonoai, Planalto, Sananduva, São Valentim, Sarandi e Tapera. Confira a íntegra do ato no link que aparece aqui na tela. E o nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, acusado de tentativa de feminicídio é condenado pelo júri de Rio Grande. Já voltamos. Antecipação de tutela é uma decisão inicial de caráter provisório, em que o juiz antecipa parte dos efeitos da sentença desde que existam provas inequívocas das alegações de quem pede e possibilidade de dano irreparável pela demora. Aconteceu no dia 16 de novembro o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Grande de Peterson Goulart Pereira, acusado de tentar matar a ex-companheira a facadas. O crime ocorreu em dezembro de 2018. Conforme a denúncia do Ministério Público, ele não aceitava o fim do relacionamento e foi até a casa da vítima durante a madrugada para tentar matá-la. A vítima estava separada do acusado havia 4 meses. Porém, durante esse tempo, o réu sempre a ameaçou e a perseguiu, andando na volta da sua casa. O relacionamento durou 3 meses, quando a vítima decidiu acabar pelo envolvimento do réu com drogas e pela sua agressividade. Já tínhamos feito um julgamento de uma tentativa de feminicídio, agora na segunda-feira fizemos outras desse rapaz do Peterson.
atribuía-se a ele a prática do delito de tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel. Ele era acusado de ter desferido 5 facadas na ex-companheira em razão de não aceitar o término do relacionamento. Passamos toda segunda-feira, manhã e tarde, em julgamento, e depois, em respostas aos quesitos, os jurados acabaram por condená-lo pela prática do crime que lhe foi atribuído. Restou aplicada a pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, impossibilitado o réu de recorrer em liberdade, tendo sido mantida a prisão preventiva. Uma forma rápida, simples e segura de denunciar os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher é registrar a ocorrência pela internet. Através da plataforma digital criada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, as vítimas podem relatar as agressões sofridas sem ter que ir até a delegacia. A ferramenta também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência. A juíza corregedora Gioconda Pitt, titular da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica, destaca que a ferramenta é uma importante aliada em tempos de pandemia. Essa plataforma, ela consegue uma maior agilidade e celeridade no encaminhamento e acesso das vítimas ao Poder Judiciário. Juntamente com essa plataforma também está disponível uma cartilha que informa os encaminhamentos quando a pessoa efetuar esse registro online. Então, são medidas como essas que são eficazes no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Os registros de ocorrência podem ser feitos no QR Code que aparece aqui na tela. Após a análise da solicitação, é encaminhado um e-mail no endereço eletrônico informado no momento do registro, o comunicado se foi deferido ou indeferido. Sendo deferido, o boletim de ocorrência oficial com a autenticação digital pode ser impresso pelo site da Delegacia Online com o número de protocolo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atendeu parcialmente a pedido de recurso e reconheceu união estável paralela ao casamento. Essa é uma decisão atípica da 8ª Câmara Civil. A autora da ação é uma mulher que se relacionou com um homem legalmente casado por mais de 14 anos até o falecimento dele em 2011. Um fato que fez a diferença nessa decisão em comum é que a esposa sabia da relação extraconjugal do marido. O relator do processo, o desembargador José Antônio Daltoé César, considerou que se a esposa concordou em compartilhar o marido em vida, também deveria aceitar a divisão do seu patrimônio após a morte, preservando assim ambas as células familiares constituídas. A partilha dos bens adquiridos durante a relação extraconjugal deverá ser buscada em outra ação judicial. 4 desembargadores foram favoráveis ao voto do relator e um magistrado divergente. Situações como esta, de uniões paralelas, sempre existiram. A grande diferença dos dias de hoje é que até algum tempo atrás elas eram sempre clandestinas. E por isso as pessoas que se submetiam a esse tipo de situação ficavam sem tutela jurídica. Ocorre que hoje a sociedade se abriu, aceita esse tipo de situação e as pessoas estão cada vez mais buscando preservar os seus direitos. Não é novidade isso para o Poder Judiciário. Eu conheço decisão similar que foi editada há pelo menos 15 anos atrás. E eu recordo que só nesse ano de 2021 eu participei de 4 ou 5 julgamentos similares. Mais um acordo realizado pelo Sejusc do Cidadão Online. Uma consumidora conseguiu a garantia de que a obra pela qual pagou será realizada. Durante a pandemia, os trabalhos de todos os Sejuscs continuaram funcionando, mas de forma online. O processo é o mesmo, só que agora acontece por meio da plataforma do Sejusc Cidadão. A mediação continua mantendo suas características,
que é facilitar o entendimento, mas preservando a ideia de que a solução para o conflito deve partir das partes que estão em litígio. Ana Carmen Flores procurou o serviço de conciliação e mediação online do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para tentar um acordo com o prestador de serviço. Após agendamento pelo site do TJ, em apenas uma sessão de mediação, as partes chegaram a um entendimento. Ele irá abrir um corredor, colocar um piso de concreto e fará a abertura de uma porta no muro da casa dela. A obra havia ficado parada em função da pandemia, mas agora já tem dia para começar e terminar. Antes de procurar a justiça, Ana tentou por diversas vezes falar com Lindomar, que não conseguia explicar por que não terminava o serviço contratado. Como não conseguiu respostas de Lindomar, a solução foi procurar o serviço de mediação. Ela e Lindomar receberam um convite para se encontrarem de forma online na plataforma do Sejusc Cidadão para tentarem um acordo. No dia e hora marcado, estávamos todos lá. Senti que havia interesse dos dois em negociar um acordo. A conversa continuou entre os dois e no final ambos concordaram com uma nova proposta, que deixou Ana satisfeita e seu Lindomar concordando com o que haviam decidido. Esse foi o 13º acordo realizado pela mediadora, que atua na comarca de Santa Maria, no centro do estado. Ela destacou a importância do mediador para conduzir o diálogo entre as partes. No processo de mediação, a solução teria que partir da Ana e de seu Lindomar, que o mediador não pode sugerir nada, apenas homologar o acordo. A mediação terminou com um agradecimento às partes por terem comparecido e por terem entrado em um acordo. E mais uma vez considerei o trabalho bem sucedido, pois quando há interesse e entendimento é melhor para todos, inclusive para a justiça, que já tem muitos processos em andamento e este será um a menos. 20 de novembro é uma data de conscientização sobre a força, resistência e sofrimento que a população negra viveu e ainda vive no Brasil, desde a colonização. Nos aproximamos do Dia Comemorativo da Consciência Negra, que homenageia com justiça a Zumbi dos Palmares, o dia da sua morte, que teve uma trajetória histórica de defesa e de luta do povo afrodescendente no Brasil. Essa data tem que servir como uma percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. E qual o espectro disso com relação ao restante da sociedade? Principalmente naquela composição da consciência atinente a esses temas de racismo. A questão racial no Brasil é um assunto latente. Apesar do tempo passado e dos avanços ocorridos, a realidade dos negros brasileiros ainda é marcada pelo racismo velado, pela segregação, pela discriminação, pela falta de oportunidades e pela violência. As pessoas acham que hoje, mesmo passadas mais de 5 gerações depois da abolição, entendem que as condições sociais são as mesmas para negros e brancos. Mas a gente percebe que a população negra ainda está na primeira geração a concluir curso superior, enquanto a população branca, há gerações e gerações já conclui curso superior nas suas famílias, enfim, tem várias gerações de pessoas com curso superior. Existe um déficit educacional, déficit habitacional, questões relativas à alimentação, acesso a cursos, acesso ao mercado de trabalho, porque, via de regra, a população negra tem para a sociedade um lugar social específico, então as suas ocupações são sempre a de menor complexidade, de subalternidade. O Dia da Consciência Negra é celebrado desde 2003. O termo ganhou notoriedade na década de 70 no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. A data é uma referência e uma homenagem
a cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e escravizado por séculos no Brasil. É símbolo da luta, da resistência e da consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem o seu valor e o seu lugar na sociedade. Uma população que, depois de ter sido sequestrada na África e passar por mais de 3 séculos vivendo escravizada no país e ser libertada sem nenhuma condição de inserção social, essa população, com relação aos demais que receberam terras e que construíram a sua riqueza com o seu trabalho, com certeza vai ter inúmeras situações que as colocam em condições de desigualdade. A juíza de direito entende que as ações afirmativas, como as políticas de cotas, por exemplo, são muito importantes para a melhor colocação do negro na sociedade. Mas ela acredita que muita coisa ainda deve ser feita para combater a desigualdade racial. Não adianta a gente colocar as pessoas dentro da universidade e não abrir espaço para elas no mercado de trabalho. Então, a gente teve uma ação recentemente de uma empresa que abriu um espaço só para pessoas negras e foi muito criticada, o que demonstra ainda as barreiras sociais que existem. Então, assim, ainda é necessário muitas ações afirmativas para que realmente a gente possa garantir condições de igualdade e acesso de pessoas negras a todos os bens da vida, como a pessoas brancas na nossa sociedade. Na busca por reparar os acontecimentos históricos, o Poder Judiciário desenvolve ações para combater o racismo. O segundo vice-presidente do TJRS destaca como a questão é enfrentada. Nós temos aqui no Tribunal de Justiça um Comitê de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade que trabalha exatamente nesta questão. Não só propriamente na questão do racismo, não só propriamente na questão do negro, mas todas aquelas formas de discriminação de outras pessoas, tanto os servidores quanto o público em geral que atua dentro do Poder Judiciário. Então, esse dia vai servir exatamente para que todos nós tenhamos aquela consciência daquilo que é correto e da forma como nós devemos agir frente a essas circunstâncias que nos encontramos em todos os dias da nossa rotina. A Ordem dos Advogados do Brasil comemorou 90 anos de existência. Criada em 18 de novembro de 1930, no primeiro governo do presidente Getúlio Vargas, a entidade é estruturada de modo federativo. Nestas 9 décadas de atividade, a instituição se consolidou como uma das principais porta-vozes da democracia e do Estado democrático de direito. Em todas as constituições democráticas, desde sua criação, a instituição esteve presente por meio de seus líderes, ajudando assim a escrever principalmente os dispositivos que consagraram as garantias fundamentais em nosso país, com destaque para a liberdade e a igualdade. São, portanto, 90 anos não apenas zelando pela seleção, disciplina e defesa da advocacia, mas também 90 anos de lutas pelos direitos da sociedade, em nome, sobretudo, da efetivação da igualdade e da proteção à liberdade em todas as suas expressões, sempre em busca da justiça social, com a redução das desigualdades, combate às discriminações e promoção do bem-estar social por meio da pacificação dos conflitos. A Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo de sua história, tem desenvolvido um papel institucional relevante. Desde os momentos vividos num primeiro período, quando ela foi reconhecida como uma verdadeira autarquia, com a independência necessária, e o advogado é essencial à administração da justiça. Então, eu gostaria, nesse momento aqui, aproveitando a oportunidade, de levar os meus cumprimentos a todos os advogados para que possam cumprir na plenitude a sua missão extremamente relevante. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail
E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Semana que vem nós vamos estar de volta e eu espero por você. Até lá!